Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Mixeneide de História. Para a aula de hoje, para a nossa aula vídeo, a gente está dando aí continuidade ao nosso estudo sobre as civilizações da Idade Antiga. Para a aula de hoje, para a nossa aula vídeo, a gente vai estudar um pouquinho, olhar as principais características da civilização dos fenícios, uma civilização muito importante que também pertenceu à Idade Antiga, tá? Então, até o momento, a gente já viu a transição da pré-história para a Idade Antiga, a gente também olhou a primeira, geografia, a primeira localização dessas civilizações, que foi a Mesopotâmia, toda a importância histórica de se estudar a Mesopotâmia, os povos históricos dessa região. Olhamos também a civilização dos hebreus, toda a trajetória dos hebreus, as viagens dessa importante civilização também hebraica, inaugurando aí uma religião de monoteísmo, a crença no único Deus. E agora a gente olha um outro povo, uma outra civilização importante também, que fez parte ali da Idade Antiga, que também está nas proximidades ali da região da Mesopotâmia. Os fenícios, eles não eram povos mesopotâmicos, tá? Igual os hebreus, eles não eram mesopotâmicos e eles estão perto dos hebreus, onde é a terra de Canaã, mas um pouco mais ao norte. E eu vou mostrar aqui para vocês no mapa. Se vocês olharem essas cidades que estão em verde, com essa imagem verde, vocês vão ver as 3 cidades mais importantes da civilização fenícia. Na verdade, todas essas cidades que vocês estão vendo aqui, são cidades fenícias, Eles eram civilizações, uma sociedade de navegadores, e onde eles paravam, eles acabavam fundando cidades fenícias ou colônias fenícias. E as suas 3 principais cidades, seria as cidades da origem dos fenícios, lá onde eles começaram, a sua região inicial, são essas 3 aqui, Biblos, Sidon e Tiro. Essas 3 cidades, aqui perto de Chipre, que estão com essa imagem em verde, com essa manchinha verde ali no mapa. Tá? Então, foi ali que iniciou a civilização fenícia e, com o passar do tempo, ela foi dominando diversos territórios. A gente pode ver aqui que eles foram para territórios bem mais distantes que os povos mesopotâmicos, que os hebreus, enfim, eles expandiram bem mais. Então, essa é a localização da civilização fenícia, onde vocês podem ver aqui com essa seta vermelha, bem aqui no canto direito do mapa, Fenícia. Ela então está situada ao norte da Palestina, ao norte de Canaã, bem perto ali do que foi a civilização hebraica também lá para a Idade Antiga. Tá? Então, mais uma vez, essa é a localização da Fenícia em relação ao mar Mediterrâneo, onde está essas setas em vermelho. Pode ver que ela também um pouco mais acima da cidade de Jerusalém, que é uma cidade hebraica, Foi uma cidade dominada pela civilização dos hebreus, e logo abaixo vocês podem ver Babilônia também, a mais importante cidade mesopotâmica, certo? Então, localização dos fenícios, próximo das cidades hebreias, próximo de Jerusalém e ao norte de Palestina, não era um povo mesopotâmico, tá? Estamos falando então de uma outra civilização. Bom, política fenícia. Como que era a política fenícia? Eles não formaram um único império. Diferente dos hebreus, que teve a fase dos reis, diferente dos povos mesopotâmicos, que vai ter períodos de império de acordo com o povo dominador, os fenícios não. Os fenícios, eles fundavam cidades fenícias, mas eles não tinham uma aliança de monarquia. Eles não chegaram a formar um império. Não existia um imperador fenício, por exemplo. Tá? Então, não formaram um império. Então, essa civilização fenícia, essa sociedade fenícia estava dividida em diversas cidades. E essas cidades estavam espalhadas em diversas localidades, como a gente pode olhar naquele outro mapa da localização de vocês. Aqui, ó. Então, o que foi a Fenícia? Foi uma importante civilização dividida em diversas cidades. Cada palavrinha dessa, Gadir, Tinges, Cartago, é uma cidade fenícia. Não formava um império. Cada cidade dessa tinha a sua própria administração e a sua própria política, tá? Então, vamos lá. Não formaram um império.
Então, essa sociedade fenícia, todo mundo que se identificava como fenício, né? Cidade fenícia, ela pertencia à civilização fenícia, mas ela era dividida em cidades-estados. Né? O que significa uma cidade-estado? São cidades independentes, têm leis próprias, têm realidades locais próprias, uns fazem mais comércio, outros vão fazer um pouco mais de agricultura, vão ter questão de leis e de justiça própria do local. Então, essa união, essa aliança das cidades, elas vão estar muito voltada à religião e ao comércio, e também a questão da língua, né? Então, são essas três coisas que vão acabar aí unindo essas cidades fenícias. Então, elas não formam um império, essa sociedade fenícia, ela está dividida em diversas cidades independentes. É como se cada estado brasileiro fosse independente um do outro. No nosso caso, nós temos essa independência, mas nós estamos unidos dentro de uma lei maior, que é a nossa Constituição. No caso dos fenícios, não. Cada cidade, né, cada região fenícia tinha sua independência. Podia ter leis naquele lugar que não existia em outros, certo? Mais ou menos assim. Então, ela era dividida em cidades e estados. Então, já temos aqui três características. Estão ao norte da Palestina, não eram um povo mesopotâmico, não formaram um império, e a quarta característica, estavam divididos em diversas cidades e estados. Então, ó, essa daqui, ó, são algumas fotos das cidades fenícias, tá? Algumas dessas cidades existem até hoje, né? São ruínas históricas, lugares históricos que as pessoas vão visitar. Então, nós temos ruínas de Biblos, né? Sidom, a ruína de Sidom, e logo ao lado você tem a cidade, bem mais moderna. E aqui do lado esquerdo, ruínas da cidade de Tiro, que são as três cidades aí mais famosas da civilização fenícia. A Fenícia era formada por cidades autônomas, e destacam-se as cidades Ugarit, Tiro, Sidom e Biblos. São as cidades fenícias mais conhecidas, que estão lá no norte da Palestina, inclusive. Bom, a união dessas cidades, né, se dava pela origem, né, pela religião, pelas práticas culturais, até mesmo pelas alianças de comércio. E a sua política é chamada de talassocracia. O poder que vem dos navegadores, né? O poder que vem do mar. Por que o poder que vem do mar, né? Porque é uma sociedade que vive do mar, é uma sociedade de navegadores, né? É uma sociedade que tem grande capacidade de engenharia, de fazer navios, embarcações daquela época, com muita tecnologia para aquela época. É por isso que eles conseguiam viajar por várias épocas, para diferentes lugares, né, lugares cada vez mais distantes. Então, essa política, né, esse controle local, ele vai vir principalmente dessa classe, a mais importante da sociedade fenícia, que é a classe dos navegadores, desses comerciantes, desses viajantes, né, que estão saindo e viajando. A cidade mais importante e a mais famosa de todas vai ser a cidade de Cartago, que vai ser fundada pelos fenícios, e ela está aqui, ó, em cima da palavra África, né, no continente africano. Cartago vai ser uma das cidades bem conhecidas por ter muito valor comercial, muito valor econômico para a sociedade de Cartago. Ela era mais ou menos assim, isso aqui é uma representação, realmente ela era muito bonita. E hoje não, né? Hoje nós temos apenas vestígios históricos, hoje nós temos aí apenas um sítio de representação, né, do que sobrou dessa cidade de Cartago, porque ela foi dominada pelos romanos logo que os romanos entraram e começaram o seu processo de expansão. Bom, economia, né? Como eu já disse aqui, é um poder que vem do mar, né? É uma sociedade que está atrelada à navegação, à economia marítima. Então, eram regiões impróprias para a agricultura, justamente por esse fato de ser uma região empobrecida para a prática da agricultura, lá no norte da Palestina, onde eles começaram, você vai ter essa ânsia de buscar uma nova saída econômica, que vai ser o comércio marítimo.
Então, a agricultura ela vai ser mínima, né? Ela vai ser basicamente de subsistência ou de comércio ali entre as regiões locais, e a saída encontrada vai ser esse comércio ultramarino com outros povos e com a fundação de outras cidades fenícias. Então, lá no norte da Palestina, com Biblos, Sidon e Tiro, a agricultura ela vai ser mínima, porque o solo mesmo vai ser muito pobre para a prática da agricultura, levando essas cidades a procurarem uma outra saída econômica, né? E aí eles vão acabar aí entrando para o comércio ultramarino. Então, eles vão acabar entrando no mundo das viagens, os navegadores, excelentes construtores e excelentes navegadores, né? E aí a gente pode ver as suas viagens, né, as rotas em que eles faziam, várias cidades fenícias fundadas ao longo do mar Mediterrâneo, distante até do norte da Palestina. Bom, as moedas para as transações comerciais, né, que é uma moeda, o valor de troca já existia com os fenícios, e vários tipos de mercadorias, né? Então você tem uma agricultura mínima, a saída encontrada foi as viagens ultramarinas, foram as viagens pelo mar, fundando cidades, fazendo comércio, e as suas principais mercadorias trocadas eram o artesanato, a madeira, tecidos, pedra, marfim, vidros e metais. É uma civilização que já tinha a prática de fazer vidros, vidros coloridos, tecidos tingidos, tecidos coloridos. Eram verdadeiros artesãos com muita habilidade. Então essas rotas aqui, ó, a cada viagem, né, essas rotas comerciais ao longo do mar Mediterrâneo acabava aí permitindo os fenícios conhecer culturas, fazer trocas comerciais, fundar cidades fenícias. E lembrando que eles não formaram o império, eram cidades independentes. Aqui temos uma moeda fenícia, representando aí os navegadores. Aqui nós temos uma embarcação, né? Ó, eles comercializavam diversos produtos, né, de acordo com as suas viagens, aí durante suas viagens, né? Então você vai ter a construção de navios, eles até mesmo vendiam seus próprios navios, né? Tecidos, madeira, azeite, joias, vidros, né, transparente ou colorido. Enfim, nós teremos aí uma civilização de comerciantes, de navegadores, tá? E também uma política baseada no poder que vem do mar, nessa classe importante. Não teremos agora um imperador. Então, esses são alguns objetos da época dos fenícios, tá? E são objetos de verdade mesmo. Potes de cerâmica, armas de bronze, objetos e vasos de vidros. Bom, então, norte da Palestina, excelentes navegadores, tinha uma região um pouco imprópria para a agricultura, fazendo com que eles saíssem pelo mar, fazendo comércio, fundando várias cidades, não formaram um império, tá? O Fenícia é uma civilização dividida em diversas cidades fenícias, as três principais, Biblos, Sidon e Tiro. Falou essas cidades, estamos falando dos fenícios. Essas três cidades estão no norte da Palestina, mas de acordo com as suas viagens, com o seu comércio ultramarino ao longo do Mediterrâneo, eles acabavam aí fundando diversas outras cidades, a mais conhecida delas, Cartago. Cultura, né? Um pouquinho da cultura rapidinho. Religião politeísta. A única civilização nessa época monoteísta são os hebreus. Todos os outros são politeístas, os deuses aí ligados às divindades da natureza. Engenharia está voltado principalmente às atividades náuticas. A astronomia já era muito utilizada pelos fenícios, principalmente a astronomia voltada para a navegação. Conheciam muito sobre ventos, correntes marítimas, épocas do ano melhor para viajar. Era uma cultura funcional, era uma cultura prática, né? Era uma prática cultural ágil, sem muita detalhe, tudo para tornar a vida dos fenícios uma vida prática mesmo, voltada sempre para o comércio. O seu legado mais importante foi o alfabeto. É a partir do alfabeto fenício, que já continha 22 sinais, que vão ser aí estimulados, né, influenciados outros alfabetos, como os gregos, depois o alfabeto latino, que o nosso alfabeto, inclusive, veio do alfabeto latino, que veio do grego, tem toda aí uma influência cultural e histórica. Bom, é isso. Os fenícios, a gente estuda essas principais características. Toda vez que a gente falar de navegadores da Idade Antiga, estamos falando dos fenícios. Toda vez que falarmos da cidade de Cartago, estamos falando dos fenícios. Não formaram um império, era uma civilização dividida em diversas cidades e estados, tá? Tinha um solo impróprio para a agricultura, tanto que era uma agricultura mínima, e com isso você tem uma sociedade voltada ao comércio marítimo. Tudo bem? Então a gente fica por aqui, até a próxima aula.
E é isso. Bons estudos, boa leitura. Qualquer coisa, só me enviar um recadinho. Tchau!